E hoje nós vamos contar aqui com a participação de pessoas super interessantes, realmente que fazem a diferença aí no nosso mundo. Tá curioso? Pois é, o nosso querido deputado estadual João Leite, subsecretário de Políticas sobre Drogas, o Dr. Clóvis Benevides, e o pastor Wellington Vieira, fundador do CREDEC, para falar, dentre outros assuntos, né, as comunidades terapêuticas. Tem muito assunto aí hoje. E também não deixei embora, gente, hoje, o nosso querido Cássio Miranda. Hoje você, o seu café da manhã estendeu, né, Cássio? Estou fazendo hora extra hoje. Por quê? Porque hoje o tema, do jeitinho que você gosta, ele sempre está aqui nos cafés da manhã, falando sobre o cenário político, trazendo informações, realmente nos enriquecendo em conhecimento. E nada melhor do que você continuar. Acho que a gente não impedisse você de ir embora, você ia ficar até triste, não ia? Não, com certeza. Eu ia ficar lá da redação. Ele fica aqui conversando e tudo. Imagina uma oportunidade dessa, não ia poder perder essa oportunidade, né, Cássio? O tema é super importante, relevante, né? E aqui, ó, só para dar uma prévia aqui, nós vamos falar sobre segurança, mobilidade urbana, saúde, educação, telefonia móvel, Copa do Mundo e Petrobras. Acho que... Será que dá? Acho que vai ser vários de tudo um pouco, né? Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho da questão da segurança, né, Cássio? O que você pensa? Eu queria trazer a primeira pergunta para vocês, né? Porque é uma pergunta que acaba envolvendo... vou chamar de vocês, tá? Vou chamar de senhores, E detalhe, por favor, até para explicar o você. Cássio Miranda, que vos fala, foi professor do deputado João Leite. Posso contar, Carol, Conta. como que era esse professor? Professor duríssimo de didática na faculdade. Um belo dia ele chega com as provas que tínhamos feito e eu já era deputado. Estava no meu primeiro mandato de deputado e fazendo o curso de História, que era o sonho da minha vida. Ele entra na sala com as provas todas, todo mundo na sala, assim, naquela expectativa dele entregar as provas, e ele faz uma pergunta assim... O que vocês acham dos políticos brasileiros? Nossa, eu quase entrei debaixo da cadeira, porque a sala inteira bateu. São os pianistas, são corruptos, enganam, a sala inteira falando. E o senhor lá. Aí o professor Cássio falou assim, pois é, eu tenho medo. Se vocês forem para lá, vocês vão fazer as mesmas coisas. Por quê, professor? Porque eu estou com as provas de vocês aqui, olha... Infelizmente, perto de 70% da sala colou. Então, eu tenho medo que vocês vão fazer as mesmas coisas. Esse professor era brincadeira? Não era, né? Não. E continua assim, porque você ainda vai ver, ele tem ali uns recortes de jornal que ele vai querer, eu acho que é para lembrar os antigos tempos aí de faculdade, né, Cássio? Eu queria trazer a primeira pergunta nesse sentido, né? Para vocês, né? Aí eu vou deixar aberto quem quiser fazer a primeira colocação. A questão da segurança pública hoje está muito ligada à questão do consumo e do tráfico de drogas. Tem alguns grupos no Brasil que estão querendo a volta até do regime militar, da ditadura, dizendo que naquela época havia mais segurança, porque não havia tráfico de drogas. O que será, e eu quero pensar nessa questão, o que será que acontece hoje com as políticas públicas nacionais, estaduais, que favorecem o tráfico de drogas, o consumo de drogas, que não havia na época, por exemplo, da ditadura? Com você, presidente da comissão. Bom, eu começo depois de fazermos uma volta por Minas Gerais. A segurança pública em Minas Gerais está organizada em regiões integradas de segurança pública. Nós temos um coronel da Polícia Militar e temos um delegado geral de polícia junto com os bombeiros militares, que chefiam essas regiões integradas de segurança pública. São 18 no estado de Minas Gerais. A Comissão de Segurança Pública visitou as 18. Nós temos hoje, seguramente, em Minas Gerais, os números mais recentes, mais de 62 mil pessoas presas nas nossas unidades penais. E perto de 70% dos presos estão envolvidos no tráfico de drogas ou nos crimes que gravitam em torno do tráfico de drogas. Depois, o estado de Minas Gerais faz divisa com 6 estados. Nós temos 25% da malha rodoviária federal. Então, nós estamos sujeitos ao tráfico de drogas, né, quer dizer, ao contrabando de armas. Infelizmente, a notícia não é boa.
junto com a droga vem a arma. Elas são irmãs siamesas. Por isso que nós temos tanta morte, homicídio por arma de fogo, nessa luta aí pelo comando do tráfico de drogas. Depois de fazermos isso, e depois nós constituímos também um Fórum Nacional de Comissões de Segurança Pública, eu sou o presidente, esse fórum que congrega todos os presidentes de comissão das Assembleias do Brasil, nós fomos à Amazônia, reunimos com o comando do Exército na Amazônia, nós temos na Amazônia 700 homens do Exército para cuidar de 11 mil quilômetros de fronteira. Então é barco indo e vindo, não tem como segurar a entrada da droga e das armas. Depois fomos ao Mato Grosso, fronteira do Brasil com Bolívia e Paraguai. É dramático. Né? Hoje nós temos as mães da fronteira. As mães da fronteira são as mães que perderam seus filhos. Os carros foram roubados, normalmente caminhonetes. Entra na Bolívia, troca por cocaína, pasta base e aquele carro é legalizado dentro da Bolívia por $3 mil. Então, o sofrimento das mães na fronteira brasileira, que bolivianos entram com os carros daquele jovem brasileiro que foi morto, foi trocado por cocaína e o carro é legal. A polícia brasileira não pode retomar aquele carro. Ah, mas o Brasil tem que resolver isso. O Brasil tem relação com a Bolívia que impede que se faça esse acerto. Bom, depois de viajarmos o Brasil, as fronteiras, irmos às 18 regiões integradas de segurança pública, eu pedi salvação para Clóvis Benevides e para Pastor Wellington e para as comunidades terapêuticas. Por quê? Porque o que nós vamos fazer mais? Quantos policiais nós vamos ter mais para enfrentar isso se há uma demanda muito grande pela droga? Então, nós temos dependência e uso das drogas. Quem poderá nos salvar? Poderá nos salvar as comunidades terapêuticas, porque o chamado projeto do governo federal dos CAPS-AD, nós temos 2 na região metropolitana? 2 na região metropolitana. Um em Belo Horizonte. Um em Belo Horizonte para resolver a questão dos usuários, dos dependentes. Portanto, está esgotado o modelo de prender. 62 mil pessoas presas, 70% envolvida com o tráfico. Você tira um traficante, entra outro, é um grande negócio, porque tem um usuário dependente para comprar. Ele não tem dinheiro para comprar, ele te assalta. Mas se prender não adianta, né? Aí vem a questão das comunidades terapêuticas. Eu queria até perguntar para o Clóvis isso. De ontem para hoje foi noticiado a questão de um jovem menor que foi preso traficando. E disse que ele está traficando para conseguir dinheiro para ajudar a mãe que está presa na cadeia, exatamente por estar por corrupção de menores. Então, esse modelo penitenciário, ele não está reeducando. Né? Mas como a comunidade terapêutica pode ajudar para resolver essa questão, para que não se encham os presídios de consumidores de drogas e para reduzir esse consumo e reduzir o problema até do tráfico. Trazer um resgate mesmo, Trazer um resgate. Primeiro é preciso dizer que o João é corretíssimo, o deputado João Leite, em organizar o seu raciocínio. Muito prudente, como sempre, eu colocaria um pouco mais de tempero nesse debate, dizendo que o centro desse debate é uma irresponsabilidade da União Federal, do governo federal, uma irresponsabilidade histórica da última década, que veio agravando essas crises, porque avisados foram, os dados têm, mas as ações são minúsculas, no sentido de organizar. A não que não haja uma responsabilidade do município e dos estados, elas existem. Mas a concentração financeira e a responsabilidade primaz de organização desse sistema é a do governo federal. Por que falar das comunidades? Nós estamos necessitando de medidas antecipatórias. Esse indivíduo que acabou chegando no sistema prisional, em sua maioria, não na sua totalidade, é vítima da desassistência. Primeiro episódio de uso, agravamento da crise, dependência. Uma primeira apreensão, a medida efetiva do ponto de vista judicial não é possível, ele vai receber ali uma multa ou participar de um grupo e assim por diante, evolui, continua usando, a gravidade da sua dependência vai ficando cada vez maior e ele aí começa a fazer favores para a estrutura criminosa e agir sob efeito ou em busca da droga. Aí nós chegamos nesses casos. Ele é vítima da desassistência.
ele é vítima de um episódio antecipatório que podia estancar aquela regra evolutiva, quer dizer, acolhe, trata os aspectos em saúde, oferece a proteção social devida e treina esse sujeito, reorganiza as habilidades sociais dele para que ele consiga retomar a vida em sociedade, o que não é fácil. Mas se não é fácil para um egresso de comunidade terapêutica, imaginem para alguém do sistema prisional. Para um indivíduo que passou 3, 4, 5 anos atrás das grades, com uma possibilidade de ressocialização muito pequena, com o comprometimento dos seus valores, porque sobreviver no sistema, às vezes, não é fácil, tão difícil quanto sobreviver na própria sociedade. Clóvis, ontem um drone jogou um pacote de cocaína num presídio em São Paulo, uma coisa absurda. Primeiro, nós estamos falando de estratégia de mercado lucro. Impressionante. Então, isso. Tecnologia não é problema para a criminalidade. O que eu vejo que é o seguinte, nós, do lado de cá, reféns, desorganizados, e as pessoas do lado de lá totalmente organizadas. Eles fazem chegar tudo a todo tempo, em qualquer lugar. Mas é mais do que isso, Wellington. Pega, por exemplo, o João tem essa informação com mais segurança. Investimento do governo federal na ampliação do sistema prisional mineiro. 0. Investimento do governo federal na grande estratégia que são as APACs, um sistema integralmente humanizado e que parece que dá certo. Muita proporção com as comunidades terapêuticas. Nada. Mas por que será que... Isso é interessante até porque eu trabalhei na Secretaria de Penitenciária. E a gente tinha esse trabalho com a Pax, que a própria comunidade, ela acaba cuidando das pessoas e isso desafoga um pouco essa questão. Eu considero a PAC uma... Você podia até dizer o que é a PAC, né? Associação de Proteção ao Condenado. É isso que a Carol falou. O juiz da execução penal da comarca, ele se une aos promotores, ao defensor público, às igrejas, às associações da sociedade civil e passam, então, nessa organização, eles cuidam dessa instituição, que seria um lugar para os presos dormirem, mas são os próprios presos que cuidam. Você tem uma fuga praticamente de 5%, muito pouco. A residência é muito pequena também. E o índice de recuperação muito grande, né, João? Muito grande o índice de recuperação. Muitos trabalhos feitos, né, nas APACs. As oficinas, o que eu percebo é que, na verdade, existe uma ação efetiva do terceiro setor em todos os aspectos, tanto na PAC, tanto dentro do sistema prisional, porque a cadeia não recupera ninguém. Né? O Tribunal de Justiça tem um papel importante nisso, com o Dr. Zé Ricardo Veras, que é o coordenador do programa Novos Rumos, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A PAC vai muito bem em Minas Gerais. Né? O governo do Estado, eu presidi uma CPI em 97. Uma das orientações que o relatório final da CPI deu foi que Minas Gerais adotasse esse modelo. Mas o Clóvis lembra bem, o governo federal não tem participação nenhuma. E a minha pergunta é essa, por que o governo federal, então, não participa, seja na criação de novos presídios aqui ou no investimento nessas associações? É uma questão ideológica, uma questão política? Ao meu ver, né, vamos falar do terceiro setor, eu vejo que é uma questão política mesmo, não falta de investimento. Nas comunidades terapêuticas mesmo, quem investe em comunidade terapêutica hoje no nosso estado, o governo federal timidamente começou a fazer alguma coisa com o programa CRAC, é possível vencer, que o programa do governo federal é impossível de vencer o CRAC com o que eles colocaram, ou seja, eles não pagam, eles não estruturam, e o governo do estado é que tem realmente feito alguma coisa em prol das comunidades terapêuticas. Mas tem também um tempero ideológico. Há uma relativização muito grave em alguns aspectos. Há uma perfumaria muito significativa. Agora nós vamos lançar o CRAC, é possível vencer 4 bilhões de reais em 3 anos de investimento. Execução 35%, né, de acordo com o site Transparência Brasil. 35% executado. Agora, no dia seguinte, a gente lança um programa de incentivo à indústria com 15 bilhões de incentivos imediatos. A questão ideológica também é um elemento desse processo, sobretudo se a gente avaliar quantos presídios federais Minas tem.